Então, começando nossa quarta aula desse final de ano, com um tema que é recorrente, que é muito pedido, que é o tema da autoimagem e a aceitação de si. Conforme as mulheres vão fazendo as práticas do pelvo leve, começam a ver o quanto que a autoimagem está relacionada com a forma como elas se permitem fazer ou não um movimento, enfim, se experimentar e tal. E eu falo sempre, com frequência, sobre aquela frase clássica que é tipo o mantra do Moshe Feldenkrais e de quem trabalha com educação somática nessa abordagem, que é: a forma como a gente se vê é a forma como a gente age no mundo. É uma frase que, em primeiro lugar, né, a gente... não é tão assim. E aí você vai estudar e vai ver o que ele tá falando. É uma frase forte, né? Que eu acho que nem todo mundo tá pronta para entender esse significado. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre... quero partir desse lugar hoje para a gente fazer essa conversa, que é perceber como que a formação da autoimagem, né, a forma como a gente se vê, ela impacta a forma como a gente age no mundo, porque esse referencial é o referencial em primeira pessoa, né? Quando a gente está no mundo, nosso agir, nosso estar no mundo tá permeado por muitas imagens de vários tipos, e a gente se relaciona com elas o tempo inteiro. Então, é importante a gente perceber que a construção dessa imagem, ela não é um lugar de autonomia. A gente não tem um lugar de 100% de autonomia na construção da nossa autoimagem. Por quê? Tem processos, oi Lu, tem processos muito anteriores à nossa possibilidade de escolher que formam essa autoimagem. Então, desde o momento que você nasce, a forma como você experimenta o seu corpo ou você não experimenta. Por exemplo, aqui a gente tem uma coisa de colocar luvinha na mão do bebê, e aí já tem abordagens evolutivas que vão falar: uai, mas você vai botar a luva no bebê e aí ele não vai experimentar a mão, né? E experimentar os dedos, por exemplo. Então, essa diferenciação, né, de experimentar o dedo, passa outro, ver esse lugar, isso modula o sistema nervoso. Então, quando a gente vai lá e taca uma luvinha no bebê, que é uma luvinha que junta todos os dedos, a gente está tirando uma forma de experimentar o corpo. Então, todo esse repertório que a gente vai construindo, e esse foi um dos estudos do Moshe, que foi perceber esse desenvolvimento infantil, o impacto disso na vida adulta e no quanto que a gente se permite ou não determinados movimentos. Inclusive, algumas pessoas, quando depois de muito tempo praticando Feldenkrais, né, fala que você vai ganhando graciosidade de uma criança, assim, você vai se permitindo brincar mesmo, né, de se movimentar no mundo. Porque é esse lugar, é esse olhar de curiosidade, esse lugar de permissão que ao longo da vida a gente vai construindo, né? O que o Reich chamava de couraças, mas que para dentro dessa abordagem é como se fossem caminhos neuronais que ele fala bastante de sistema nervoso, né? Caminhos neuronais que vão te ajudar a criar mais repertório, a ter mais neuroplasticidade, ou vão te minar para ter esse lugar, né? E então, quando a gente pensa em experimentar o corpo, a gente tem na infância esse lugar, né? No bebê que vai aprender a se diferenciar. Primeiro ele acha que ele é a extensão da mãe, depois vai entender a si como um sujeito, né? Que é diferente da mãe. Aí ele vai começar a perceber esse contorno dele, vai começar a perceber os sons, vai começar a perceber os contornos, né? Explorando, bota o pé na boca, tira o pé na boca. Quando eu mexo pra cá, o peso vai, que é um pouco que a gente faz também, né? Não sei se vocês lembram. Tem até uma prática que é aquela de balancinho com as pernas, que ela vem de uma observação dessas etapas evolutivas, né, que a gente tem e do desenvolvimento motor
que está totalmente relacionado ao desenvolvimento cognitivo. Porque a gente tende a achar que uma coisa é músculo, uma coisa é estrutura, outra coisa é cognição. Só que não é. Esses processos, eles estão intimamente relacionados, né? Especialmente na minha formação como fono, que trabalhei com crianças com atrasos de linguagem, etc., você via que muitos dos atrasos de linguagem vinham do lugar da não necessidade. Então, a criança não tinha necessidade de se relacionar com o mundo, ou tudo estava chegando muito rápido até ela, ou ela se fechava no mundo, né? Ou ela simplesmente desenvolvia uma relação de um outro lugar com as coisas, né? Que aí já viria um diagnóstico, enfim, de algum transtorno mesmo. Mas quando é um atraso de linguagem, né? É um pouco esse lugar da gente perceber como que a criança se relaciona com aqueles símbolos, e isso fala muito do meio que essa criança tá. Porque quando a gente está crescendo, os nossos referenciais estão no nosso meio. E isso é para tudo. É para a forma que a gente fala, a forma que a gente anda, a forma que a gente come, o que a gente come, como a gente se veste. Tudo que você imaginar tá armazenado, tá lá introjetado nas nossas células. Então, como modelo, né? Porque nós somos, por natureza, seres sociais. Então, quando a gente vai percebendo essa diferenciação, vai tendo esse processo de se diferenciar da nossa cuidadora primária, a gente também vai começar a perceber a nossa relação com o outro, né? Então, a gente vai começar a perceber, nossa, quando eu faço isso, acontece aquilo. Quando eu faço, né? Quando eu choro muito, eu apanho. Quando não sei o que lá, manda eu calar a boca. Ou não, quando eu choro, a minha mãe me pergunta como é que eu tô. Ou quando eu choro, eu recebo colo. Então, esses modelos de afeto, os modelos que a gente tem de tudo que vocês imaginarem, assim. Tem a gagueira, por exemplo. A gagueira é um lugar que, se uma pessoa pudesse escutar o sofrimento que é para um adulto gago, o processo de se ver como falante, como ele construiu a partir da experiência dele com a fala dele. Um lugar totalmente distorcido, né? Um lugar que fala de um lugar que, como se ele fosse um mal-falante, você vê como a autoimagem define tudo. Ela pode, inclusive, te colocar como uma pessoa que fala, né, de uma forma X ou Y na vida adulta. Então, essa construção da imagem de mal-falante, por exemplo, na gagueira, ela é um processo que é construído desde a infância. Então, esse ambiente que fala direito, menino, não é assim, é assim, lalã, e a pessoa vai criando uma ansiedade em relação ao falar. Parece que a pessoa realmente não sabe falar. Não existe esse reforço de que ela é uma boa falante, né? De que ela sabe se colocar, ou que todo mundo erra, que não existe fluidez perfeita. Né? Se você vê desde que começou essa aula, quantas vezes eu já hesitei, já repeti, já errei, você vê, tipo, eu me considero uma pessoa super fluida, porque fluidez é isso. Não é um discurso robótico onde a gente não tem nada, né? Só que a imagem que a pessoa cria simplesmente impossibilita ela de vivenciar a fluidez, porque ela fica tão fixa no que é fluidez e na imagem de mal-falante que ela não consegue falar de uma forma natural. Para ela, falar é um sofrimento. Então, você vê como a autoimagem, eu estou trazendo aqui situações de patologias, enfim, não é uma patologia, né? É uma disfunção que a gente chama. Mas para a gente pensar o impacto que isso tem. Porque às vezes a gente acha que não, mas, por exemplo, a capacidade de você gestar ou não gestar, será que não está relacionado também ao processo de autoimagem? Porque cada vez mais está muito claro que a forma como a gente se vê, ela está intimamente relacionada à nossa fisiologia. Então, como que você se vê está relacionado à forma como seus órgãos se comportam, como sua postura fica, como seu tônus muscular se apresenta. Por isso que o Moshe falava que a forma como a gente se vê é a forma como a gente age no mundo. Porque não tem um outro lugar que as coisas possam acontecer. Quando você age no mundo, você está agindo em primeira pessoa, você está agindo a partir da sua experiência.
Só que a maioria de nós vem construindo uma autoimagem por sermos sociais, e é um lugar meio de emburrecimento mesmo, evolutivamente pensando. Eu até falei isso ontem, que a gente começou a tirar, a colocar muitos filtros para que a gente fosse aceito socialmente. Evolutivamente, isso é importante, né? Porque quando a gente é tirado de um grupo, a gente tende a sobreviver menos tempo, né? Pensando aí em animais e tal, e nós somos animais. Então, se uma pessoa não vai mais viver naquele grupo, né? Se ela vai ser expulsa do grupo, a chance dela sobreviver é menor. Então, existe um raciocínio aí, uma inteligência instintiva, uma inteligência evolutiva que nos coloca nesse lugar de se adequar ao meio para que a gente sobreviva, porque é um instinto de sobrevivência. O problema é que os nossos meios castram a gente demais. Eles distanciam a gente, eles ensinam a gente que para atender essas expectativas, para construir e se sentir valorizada, amada, etc., a gente vai precisar atender ao checklist da esteira social, né? Casar, ter filho, ter emprego, ter X na conta, ter um carro, ter nananã. E de acordo com a cultura, isso vai mudando, né? Porque é muito interessante perceber como não é universal. Tem alguns aqui no Ocidente, a gente tem mais ou menos. Mas você vai para outro lugar, você vai falar, não, né? Tipo, por exemplo, ter 3 filhos num lugar que tem uma superpopulação, não é um lugar de tipo, eba, sabe? É um lugar de, não dá de ter 3 filhos, então é insustentável. Então, esse impacto do social, ele é muito definidor da nossa imagem. E aí, a gente vai construindo, vai vivenciando isso, buscando atender essas demandas, porque a gente não tem uma educação que promova a autonomia e a inteligência emocional, né? Porque a gente vem de um lugar onde a educação ela engloba o lugar da cognição separada do corpo, né? Então os processos de pensamento são como se a gente endossasse aquele pensamento bem dessa lógica cartesiana, né? Dessa lógica da fragmentação mente-corpo. Então, que a gente tem que a mente é superior ao corpo, porque o corpo não sabe, né? O corpo é sujo, o corpo é um animal e tal. E a mente não, a mente é um ser superior. E não é, a mente está no corpo também. Então, a gente tem uma educação que já abduz a gente da nossa experiência, né? Uma educação que tira a gente da experiência. Quase ninguém, assim, acho que agora meus filhos conseguem estar numa escola e tal, porque eu tenho vários privilégios, e eles conseguem estar numa escola que a professora pergunta para eles como é que eles estão e tal, como é que tá o dia, e qual foi o aprendizado do dia e tal. Mas a imensa maioria de nós, imensa maioria, para não dizer quase todo mundo, não teve, né, esse lugar de alguém querer saber sobre como a gente está se sentindo, querer mostrar pra gente como é importante movimentar o corpo, como é importante cuidar do corpo, né? São aprendizados que muitas vezes vão vir na vida adulta já a partir ou de um pacto com a estética e o status quo da estética, ou pelo adoecimento, né? Que também acontece, que chama a gente de volta aí para esse ancoramento. Então, a autoimagem, ela é muito dinâmica. O fato da gente ter crescido num ambiente X, lá, que castrava a gente, que não sei o que lá, não sei o que lá, não significa que a gente vai ser, sabe, vai ser um produto igual ao meio. Não vai. E isso é maravilhoso. Isso é ótimo, porque isso liberta a gente. Então, a gente pode viver, experienciar isso, e em algum momento a gente perceber que isso aqui não é um lugar de conforto pra gente, não é um lugar de pertencimento, porque a gente começa a se relacionar com outras coisas, né? Então, a gente tem várias autoimagens, várias, não é uma autoimagem e ela não é fixa, não é estável. Então, é uma coisa bem dinâmica e multifatorial. Então, eu, quando estou dando aula aqui para vocês, é uma coisa. Eu, quando estou sendo mãe dos meus filhos, eu tenho uma imagem diferente, é uma outra imagem que está operando ali na minha ação, né? E aí que tem outros componentes. Então, é importante a gente entender que
E por isso que é tão legal a gente estudar esses assuntos, porque quanto mais a gente vê que, per si, né, na natureza, no âmago do estudo da autoimagem, existe essa dinamicidade, existe que é multifatorial e que é dinâmica por natureza, quanto mais a gente se fixa numa autoimagem, mais sofrimento a gente vai ter, né? Então, que é aquele lugar assim, que acontece com frequência, né? Eu que trabalhei muito tempo com o ciclo gravídico puerperal, era incrível. Primeiro filho, família, primeiro filho. Aí a mulher tá lá grávida e ela toda, né, acha que vai ser assim, assada, e constrói toda uma imagem, ela vai ser aquela mãe, sabe, compreensiva, lá. A primeira vez que ela grita e perde a paciência com o menino, o mundo cai. Meu Deus! E agora quem eu sou? Porque a imagem fixa daquilo ali estava muito, sabe? Muito, e estava distante da realidade, porque é isso, privação de sono, fedendo a leite, sem tomar banho, sem fazer cocô direito, sabe? Tudo, e aí você nunca pensou que isso fosse acontecer, porque você não sabia direito como é que era na experiência direta, você tinha ideia do que as pessoas tinham contado para você, do que você tinha lido, mas viver mesmo, você está vivendo pela primeira vez naquele momento. E isso muda tudo, porque isso pode ser gatilho para dores muito antigas, para experiências suas que você nem lembrava, pode ser gatilho para processos inconscientes mesmo, que vão guiar a sua ação. E por isso que, quanto mais consciente a gente está nas nossas ações do dia a dia, mais autonomia a gente tem. Por isso que é um processo de emancipação quando você se percebe, quando você começa a se perceber em relação ao mundo, porque a gente acontece em relação. Então, quando eu percebo, nossa, aqui, ó, eu consigo brincar, aqui, ó, até uma terapeuta uma vez brincou, ela estava falando que ela, né, era mãe, depois começou a voltar para a sexualidade dela. E ela falou: é ótimo poder um dia estar com meu filho e no outro dia estar no sambinha de shortinho curto, paquerando com a cervejinha na mão. E é exatamente isso, sabe? Saber transitar por esses papéis. E aí, esses papéis vão ter referenciais, né? Essas imagens vão ter referenciais, vão ter inputs sociais, sempre, 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 tá? Não tem como tirar o filtro social desse arcabouço aí das nossas imagens, porque nós somos seres sociais e assim, acho que talvez numa psicopatia você consiga fazer isso, mas no nosso processo não. E isso é muito bom para a gente tirar o peso, sabe, das coisas que aconteceram com a gente e dos lugares que a gente está, né? Porque muitas vezes é isso, a gente sabe que a gente está num lugar que não é favorável pra gente, que é um lugar que as nossas autoimagens, elas não podem operar na sua potência porque a gente se sente ameaçado. E aí a gente tipo fica no ambiente, fica com referencial no ambiente, o ambiente. Só que quem tem que fazer o processo de emancipação somos nós mesmas, né? Nós temos que reconhecer este ambiente não facilita, não promove a minha emancipação e a minha potência de vida. Então eu pego minha, como é que é? Pega essa menina e saia de mansinho, sabe? Aquela coisinha, pega suas coisinhas e sai de fininho, sei lá, uma coisa assim. Que é você realmente saber o seu lugar. Quando você se percebe, quando você tá ali conectada com você, você percebe a sua relação com o social. E quando você sente esse abafamento, ou você tem algumas opções, né? Então você tem esse lugar de você reconhecer a sua força para lutar para uma coisa que você sente que vale a pena, ou perceber que aquela luta não vale, que aí vou fazer o link com a aula que a gente fez ontem, como saber a hora de desistir, que é, pô, será que isso aqui vale minha atenção mesmo? Eu não vou mudar as pessoas, né? Então, será que essas pessoas estão abertas ao diálogo? Será que elas estão realmente, como eu me sinto, importa para elas? Tipo, a atitude delas mostra para mim que elas se importam? Ou não, mostra que elas estão cagando pro que eu tô sentindo ou para como eu quero manifestar minha potência no mundo. Porque tem isso, né? Tem lugares que vão favorecer o nosso florescimento e tem lugares que não vão florescer. E os lugares são feitos de pessoas. Então é muito importante a gente reconhecer isso. Por isso que eu falo tanto aqui no Pub Lab, tipo, grande gostosa, vamos lá, não sei o quê.
Porque aí esse ambiente é para ser um ambiente onde você se sente impulsionada para brilhar a sua potência e ser a grande gostosa que você é, entendeu? Porque tem muitos lugares que estão aí falando que não, nem precisa ser uma grande gostosa. Tá bom assim, do jeito que você tá, sabe? Assim, isso já é muita coisa e tal. E realmente, a gente já é muita coisa, mas assim, estar conectada ao fluxo da vida também a vida ela é movimento, né? Então é transitar, é aprender a dançar com esses movimentos e com as nossas imagens. Então, quando a gente tem um repertório muito reduzido de como a gente acha que a gente a gente tende a sofrer mais e a ficar mais presas. Por quê? Com o repertório reduzido, a gente vai se apegar provavelmente mais e vai se permitir menos espaços novos, porque a gente tem um repertório da gente. Então, é aquela coisa assim, não, eu não gosto de Tana, não, eu não visto azul, não, eu não vou morar não sei aonde. Isso é muito interessante, eu adoro contar esses casos, né? No meu primeiro filho, eu era a mãe chata. Eu era militante da humanização do parto, eu coordenava um movimento social em Natal, eu era vegana, eu era a louca das fraldas ecológicas e etc. Eu já contei essa história aqui. E aí eu, com 6 meses, eu fui morar no interior da Paraíba, num lugar que não tinha água. E aí lá não tinha verduras, e lá não conseguia lavar fralda de pano. Então, assim, em 6 meses que meu filho tinha nascido, caiu por terra um monte de coisas. E ele ainda nasceu de cesárea, numa cesárea, assim, super violenta. Então, assim, foi, sabe aquela coisa? Tipo, eu tinha uma imagem que eu falei, não, meu filho é politicamente correta, não vai ingerir açúcar até os 2 anos e etc. Já na minha segunda filha, com 6 meses, o meu filho enfiou um pirulito na boca dela, entendeu? Então, assim, é importante a gente reconhecer esses lugares da nossa própria história. Nossa, olha só, naquela época eu nem imaginava que eu poderia estar nesse lugar que eu tô hoje, que é muito mais gostoso, muito mais leve, etc, para lidar com as coisas com menos rigidez. Porque a rigidez, ela tende a trazer mais sofrimento, porque é um lugar de enclausuramento, né? Então, isso não significa que a gente vai ficar pulando os nossos limites o tempo todo, é exatamente o contrário. A gente está tão consciente em posse da gente mesma que a gente percebe antes de cruzar a linha, né? E aí a gente tem autonomia, a gente ganha possibilidade de escolha. Isso, evolutivamente, é uma coisa que nós, seres humanos, temos, assim, de escolher o que a gente vai fazer. Não, essa autoimagem não me serve, mas não quero mais ser a santa, não quero mais ser a puta, não quero mais... Esse papel não é mais, sabe? Agora eu quero ser santa e puta ao mesmo tempo. Então é uma autoimagem nova, porque eu posso tanto falar palavrão quanto rezar aqui e tá tudo bem. Posso ir pro samba e posso ir pra igreja, entendeu? Posso ir pro samba de shortinho, beber cerveja e posso ir pra igreja no domingo, por exemplo. Então, quando a gente amplia esse repertório de nós mesmas, não é que a gente vai entrar num lugar de não saber quem a gente é. É exatamente o contrário. Porque a gente se experimentou, ou seja, os referenciais vêm a partir da experiência direta, né? Não são só inputs sociais, tipo, você tem que casar, você tem que ter filho, você experienciou, você viu, e aí você consegue perceber que a sua autoimagem ganha um leque de experimentação maior. Então, é uma coisa bem interessante que acontece com certa frequência. No Pelve Lab rola também, nos atendimentos individuais eu consigo acompanhar mais de perto esse processo. Às vezes faz uma sessão e aí a pessoa, de repente, uma semana depois, ela fala, nossa, vai acreditar, moro aqui há 8 meses e aí me deu uma coisa, eu resolvi ir no lago. Nunca tinha ido, 8 meses morando aqui na beira do lago, nunca tinha ido. Aí eu fui lá e fui nadar. Sabe? Então, essa pessoa se permitiu uma ação nova no mundo, provavelmente porque ela teve uma atualização nessas possibilidades de permissão. Porque ela poderia ser a pessoa que mora perto do lago e não vai no lago, porque o lago
tem bicho, porque o lago, sabe? Sabe as histórias que a gente conta? Porque o lago é perigoso, porque tem um jacaré no lago, porque tem capivara, sabe? Assim, então, é, quando a gente fala de autoimagem e ação no mundo, é isso, assim, é muito papum mesmo. É exatamente isso. A gente constrói toda a nossa psique, todo o nosso agir no mundo a partir da nossa experiência em primeira pessoa. Só que, como somos seres sociais e queremos muito pertencer, porque evolutivamente isso é interessante para os grupos, a gente fica nessa mendicância aí, nessas relações que geralmente a gente tem relações com os nossos tutores, né? Porque, enfim, as gerações anteriores, a nossa geração ainda é muito burra emocionalmente, mas as anteriores eu acho que ainda eram muito mais. São raras as pessoas que realmente se dedicaram a fazer terapia, a desenvolver, né? E nem tinham também, nem tinham condições, porque estavam tentando ter pão em casa, né? Indo atrás para ter o básico. Então, as gerações anteriores passaram por coisas que as nossas gerações estão colhendo frutos e possibilitando que evolutivamente nós, como espécie humana, possamos fazer esse caminho, né? Tchau, Chay. Fazer esse caminho de ter autonomia. E aí, esse caminho de autonomia, ele vai vir a partir da experiência direta. Quando a gente experimenta no nosso corpo, experimenta nas nossas vidas, a gente cria esse repertório de autoimagem. Então, o caminho do Feldenkrais, por exemplo, é um caminho um pouco diferente, né? Porque ele fala, bom, você tem autoimagem. Então, algumas práticas terapêuticas vão falar assim, vamos trabalhar essa autoimagem a partir dos discursos, né? Por exemplo, a psicanálise vai trazer elaboração, blá, 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 blá. Mas no Feldenkrais, a gente vai trabalhar isso pelo corpo. Então, a gente vem para uma linguagem pré-verbal, de você experimentar e de modular, né? Não é bem modular, mas de dar repertório para o sistema nervoso, de perceber, através da neuroplasticidade, que outras possibilidades são possíveis e possibilidade de você se experimentar. Então, por isso que a gente fala para sair do habitual. Porque o habitual, que é o que a gente conhece com frequência, ele vai só criando um veio, né? Um caminho neuronal que vai só aprofundando. Quando você tem essas possibilidades de experimentação, quando você sai do habitual, você tem essas possibilidades de criar novas conexões neuronais que por si só já vão ativar de formas diferentes outras, né? Um efeito aí cascata. Então, só para a gente pensar que o habitual ele é importante, né? Por exemplo, se toda vez que eu tivesse que dirigir um carro, eu tivesse que aprender a dirigir um carro, ia ser insustentável, né? Então, obviamente que tem coisas do habitual que são super importantes. Eu não preciso ficar pensando toda vez como que é botar água no copo. Não preciso. Eu vou lá, às vezes nem percebo que estou botando água no copo e bebo a água e tal. Então, tem coisas que obviamente vão trazer. Mas a provocação é quando você sai desse habitual, né? Você abre muitas outras possibilidades. E aí não significa que o habitual não presta e o não habitual é o salvador. Não é isso. Mas o habitual ele é importante, os caminhos automáticos são importantes, mas é não se apegar às imagens que o habitual constrói. É perceber outras possibilidades, né? De si em ação no mundo, em movimento no mundo. Então, quando a gente pensa em autoimagem e ação no mundo, automaticamente, quando você vai nesse lugar da experiência em primeira pessoa, que é o tema dessa aula, né? Autoimagem e aceitação de si. Vem um lugar do reconhecimento de você se aceitar. Porque, na verdade, não é um lugar que você precisa dar uma ordem, é um lugar de reconhecimento de uma coisa que já é, né? Que é a vida pulsante em você. E a sua história te trouxe até aqui, só você viveu a sua história, só você sabe as dores e os prazeres de ser quem você é, da dimensão das coisas que você sentiu ou não, e as imagens que você formou. Então, você é a melhor pessoa para perceber e se experimentar em outras imagens, né? Ampliar esse repertório de você mesma. Experimentar versões suas que você nunca imaginou, talvez, para te dar mais possibilidades de escolha.
Importante a gente entender que o trabalho de autoimagem é um trabalho de vida, não é um trabalho que a gente vai fazer 3 meses, 3 anos e vai parar. Não, porque é dinâmico e a vida é dinâmica, a vida é movimento. Então a gente vai continuar se relacionando com isso, né? E aí é importante a gente se perceber no processo. Essa coisa da autoimagem, fica esse gap. A autoimagem, que é a autoimagem concebida, né? Ou seja, a imagem que você acha que é um pouco o que o Bruno estava falando. As pessoas acham que eu sou perfeita. Aí você cria uma imagem, por exemplo, de que você é perfeita, que você não faz cocô, que você não peida, você não arrota. Não sei o que lá, sabe? Tipo, que é o lugar da Sandy, lembra? Que socialmente a Sandy teve esse lugar. E as pessoas podem criar a imagem que elas quiserem, né? Mas a gente vai vestir ou não aquela camisa. Que a imagem corporal, ela tá dentro da autoimagem, né? A autoimagem engloba mais coisas. A imagem corporal é tipo um fator dentro da autoimagem. E compõe a autoimagem também, né? Então é importante a gente perceber que quando a gente faz a experiência direta, a gente tende a aproximar a imagem que a gente concebeu, né, que a gente criou, tipo aquela coisa da mãe que eu falei, eu vou ser uma mãe assim assado, aí você vai para a experiência. Então, o Moshe fala que os seres que fazem isso são iluminados, que aproximam essa autoimagem da experiência, né? Ou seja, eles são verdadeiramente aquilo que eles são. Porque todo mundo tem um gap. Mas quanto mais a gente aproxima a autoimagem concebida de uma imagem vivenciada, experienciada, né? Percebida mesmo a partir da experiência, mais sabedoria, mais vitalidade a gente vai ter. Que é um lugar de menos rigidez. E de mais fluidez, né? Com aquilo que faz sentido para você. É cultivar o olhar curioso da criança, né? Quando a criança está aprendendo, né? Quando ela começa a ouvir, ela começa a olhar, localizar o som, ela vai descobrindo o corpo, ela descobre o ambiente, ela descobre as pessoas, né? O olhar das pessoas. Quer pegar na barba, quer pegar no rosto, quer botar a mão dentro da nossa boca. O que é isso aqui? A gente perde esse olhar curioso, né? Então é um pouco voltar para um lugar de uma inteligência muito primitiva e essencial à vida, que é a curiosidade. Sim, e se permitir rir do que dá errado, né, no caminho. Eu acho que isso que é o mais legal, assim, até no que dá errado, você conseguir rir. Porque quando você está muito presa, você, putz, sabia que não tinha que ter feito, né? Deu errado e tal. Mas não, é você dar aquela gargalhada, caiu, espatifou e dá aquela gargalhada gostosa, né? Enfim. Sim, exatamente, é isso. E é que nem criança, né? Criança vai, chora e já depois passa. Já passou, vamos lá, quero continuar aqui porque eu quero aprender a andar, entendeu? Ela não para e fala, nunca mais eu vou andar porque eu caí, eu fui tentar ficar em pé, sabe? Tipo, não, ela cai, chora, beleza, vamos lá, próxima vez, levanta e continua andando, senão ela não anda, né? Crianças que são Sim. super protegidas não andam. Sim, outro dia minha filha no clube viu uma coleguinha que depois da atividade tomou banho, pôs pijama e estava brincando no clube de pijama. E aí ela falou comigo, mamãe, será que a próxima vez que a gente vier eu posso voltar já de pijama? E aí eu pensei comigo, pode, filha, claro que pode. E pensei comigo, e eu vou trazer o meu também, vou pôr meu pijama e vou embora pro clube de pijama. Esse vai ser o meu exercício. Ainda não tive coragem de pôr em prática, mas eu ainda vou fazer isso. Vou voltar do clube de pijama. Ai, aí você tira uma foto e manda pra gente. Esse é um lugar muito de emancipação mesmo. Pra gente descolar dos discursos, dos conceitos e ir para a experiência. É libertador. A imagem corporal, quando a gente começa a fazer esse lugar da experiência direta, de aproximar a gente dos nossos contornos, sabe? A gente vai criando esse repertório onde esses discursos que a gente ouviu ao longo da vida ganham menos valor, menor dimensão, menor peso mesmo, porque a gente sabe quem a gente é, porque a gente está vivenciando o nosso corpo, né? Então, você já está no caminho já, né? O Pelvic Lab não foi o primeiro trabalho que você se propôs a fazer, que é um caminho de reapropriação de si. Então, é uma jornada, desconstruir isso e abrir espaço para aprender outras coisas é uma jornada de vida.
né? Porque aí é romper com coisas que você também reconhece como lugares de segurança e de afeto, né? Os modelos que você identificou primariamente como os modelos de amor na sua vida. Então, isso está muito ligado com a forma como você acha que você sobrevive no grupo. Por isso que é importante você reconhecer o que faz sentido para você na experiência, para você perceber se você vai sair do grupo e entrar em outros grupos, você vai criar o seu próprio grupo, não sei, né? Mas ter essa autonomia para você criar um espaço de amorosidade onde você é o espaço de amorosidade. Que é reconhecer essa potência de vida que é a Francine, entendeu? Que é só você passou a sua história. Isso é uma coisa que eu repito com muita frequência, é uma coisa muito óbvia, mas não é óbvia, tem um peso gigantesco. Só você sabe o tamanho da sua dor. Só você sabe o que sabe, tipo, onde o calo aperta e tudo mais. Então não tem como eu chegar e tirar a dor de você. Não é sobre isso, mas é você perceber que só eu sei o caralho que é esse negócio aqui que eu vivi ao longo da minha vida. E eu vou honrar isso com mais vida, com mais alegria, com mais amorosidade. Honrar a sua história, porque só você sabe o que você passou para você estar aqui hoje. Então, assim, esse é um lugar também de assumir esse compromisso de você com você, né? A gente assume compromissos muito facilmente com as outras pessoas, com os trabalhos e etc. Mas o quanto que a gente está assumindo os compromissos com nós mesmos? Né? Se responsabilizando pelas coisas que a gente diz sobre a gente, pelas coisas que a gente sente sobre a gente, né? E realmente se empenhando em transformar isso a partir de um lugar amoroso. Então é isso. As pessoas podem ter falado, você pode ter vivenciado coisas muito traumáticas e dolorosas, mas você tem muitas possibilidades de criar outros repertórios. E isso é muito potente. Muito potente, porque você pode ser quem você quiser, quem você sentir que você quer ser, e não o que falam que você deve ser. Né? Bancar a grande gostosa que você é. É isso. Maravilha. Obrigada, mulheres maravilhosas, por terem participado. Vamos lá cultivar nossas autoimagens experienciais com muita curiosidade. Beijo, boa noite.